Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. A gente já vai começar aqui. Vou adicionar o Dr. Jonathan aqui, a gente começar o nosso bate-papo aí de hoje. Aí, agora sim. Apareceu, hein? Apareceu. O áudio tá bom? Tá bom, perfeito. Esperar mais uns 2 minutinhos aí, a gente já começa. O pessoal tá entrando aí. Apareceu. O que eu faço? O áudio tá bom? Não, mas não é pra... Tá bom, perfeito. Esperar mais uns 2 minutinhos aí, a gente já começa. Já tem alguém que... Tem alguém online aí com o vídeo. Pronto, já corrigi aqui. Beleza. Isso aí. Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? 7h30, Vamos né? Pontualmente. Bom, é, seguindo, né, a ordem aí das nossas lives aqui do IoT, primeiramente, né, muito boa noite. Eu sou o Dr. Rodrigo Pomarico, sou ortopedista, traumatologista, especialista em reconstrução e alongamento ósseo, né? Fiz minha residência médica na Santa Casa de Santos, junto com o Dr. Jonathan. Então, a gente já é amigo aí, colega de profissão há muitos anos, né? A gente já tem uma longa história aí. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o tema, né, de dor lombar, que é uma dor muito prevalente aí na nossa sociedade. E eu vou deixar o Dr. Jonathan se apresentar um pouquinho, e aí a gente já começar a conversar um pouco sobre esse tema tão importante aí no nosso dia a dia. Por Bom, favor, boa noite a Jonathan. todos. O meu nome é Jonathan Araque, né? Sou ortopedista e sofremos juntos no período da residência, né, doutor Rodrigo? Obrigado aí ao T Bastante. Caraguá pelo convite. Obrigado, Rodrigo, aí pelo convite, por estar falando um pouquinho. Eu fiz a minha faculdade, né, no Mato Grosso. Sou nascido e criado lá no Mato Grosso. Fiz a residência de ortopedia aqui na Santa Casa de Santos. E me especializei em cirurgia da coluna vertebral pela Unicamp em Campinas. Vamos lá, é um tema bastante prevalente, inclusive um dos principais problemas de saúde pública do mundo, né? Não só do Brasil. Sim, exatamente. Isso aí. Antes da gente começar, eu ia pedir para o pessoal, né? O pessoal que está entrando aí, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é só escrever aí embaixo aqui nos comentários, que no final da live a gente vai esclarecer aí o máximo de dúvidas possíveis aí do pessoal. Bom, e como que a gente vai dividir aí essa discussão aí nessa próxima 1 hora aí, tá? O primeiro bloco, a gente vai dividir em 4 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a dor lombar, para a gente entender como que é, quais são as principais causas. A gente vai falar depois sobre os exames e os diagnósticos, tá? Falar um pouquinho também de tratamento e prevenção, né? E por último, a gente vai falar da cirurgia da coluna, né? Quando indicar, o que que a gente precisa saber, enfim, a gente vai seguir essa linha, né? Bom, então, como a gente já disse, né, a dor lombar, né, é uma das causas mais frequentes aí de queixas nos nossos pacientes, tanto nos ambulatórios de ortopedia, como geral, de ortopedia de coluna, então, né, acredito que seja um dos principais também, né? E
também nos prontos-socorros, né, nas unidades de urgência e emergência, né? Então, um número muito prevalente de pacientes sofrem com essa queixa, né? E eu queria primeiro, né, perguntar aí para o Dr. Jonathan, quais que são as principais causas de dor lombar que você vê hoje em dia no seu consultório? Bom, a principal causa, né, de dor lombar, acredito que não só no meu consultório, né, como as etiologias, né, a literatura traz, a epidemiologia, né, a principal causa é sempre aquela lombalgia mecânica comum, né, e o que vem a ser essa lombalgia mecânica comum? É uma lombalgia que não está relacionada necessariamente a uma hérnia de disco, a uma fratura, a um tumor, a uma infecção, mas é realmente uma condição, né, mecânica, por às vezes um desarranjo mecânico, né? Às vezes uma má postura, né, onde que se você tiver com uma má postura, você acaba sobrecarregando alguma região ou não, ou uma falta de atividade física, de condicionamento físico mesmo, né? Uma estabilização muscular, um preparo melhor da musculatura, ou às vezes também uma falta de alongamento. Então, a principal causa, né, entre 80% e 90% das dores lombares que a gente acaba atendendo, seja no pronto-socorro, seja nos consultórios, né, é uma lombalgia mecânica comum, realmente, que não está associada a hérnias de disco e não está associada a fraturas e tumores, mas desarranjos mesmo dali da mecânica daquele paciente. Perfeito, perfeito. E essa dor na coluna, ela é sempre um problema grave? Não necessariamente, né? Então, assim, grande parte das dores lombares realmente são problemas graves, né, que merecem um atendimento especial, mas algumas dores são, igual eu comentei, mais um desarranjo muscular ali, uma orientação postural, você consegue melhorar isso, de alongamentos, mas alguns casos, né, como se você tiver uma dor associada a déficits neurológicos ou uma dor que não está melhorando, né, com as orientações, ela está mantendo uma dor persistente, se tornando uma dor crônica, aí sim é uma dor que já está aparecendo se tomar um caminho de uma patologia mais grave. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que esses são os principais, né, fatores que a gente tem que ter, o paciente principalmente tem que ter atenção, né, de quando procurar, né, o especialista, né, quando procurar o atendimento médico. E você falou um pouquinho, né, sobre a questão postural. É, tem então essa questão da postura com a dor lombar ou isso é um mito? Com toda certeza, viu? Porque o que que acontece? A nossa coluna, né, foi feita para a gente ficar realmente em pé. Na verdade, foi adaptada, né, para a gente ficar na posição em pé, ortostase, né? Inicialmente era quadrúpedes, né? Mas com o desenvolvimento a gente foi adaptado para andar em pé. E nisso formaram algumas curvaturas na coluna, né? Cada região da coluna tem uma curvatura específica. Então, por exemplo, se você tem o hábito de manter uma postura para frente, né? Você fica andando Sim, curvado. Hoje em dia, com o uso de celulares, né? A gente tem a tendência de ficar muito para baixo, né? Porque quando a gente fica com a cabeça para baixo no celular, automaticamente as outras partes do nosso corpo acabam se curvando para frente também. E, por exemplo, igual aqui, eu tenho uma coluna para ajudar a ilustrar. A coluna está de pé assim. Se você tem uma tendência a manter a coluna para frente, você acaba aumentando a carga na frente da coluna, né? Sobrecarregando os discos, os ossos e tirando um pouco da carga das articulações que ficam aqui atrás. E a nossa coluna tem uma porcentagem da carga que tem que passar na frente, outra carga que tem que passar atrás. Então, geralmente, 2/3 do nosso impacto do dia a dia, né, do peso corporal, vai para frente, né, para o corpo, para o disco, e 1/3 vai para trás, para as articulações. Então, se nós temos má posturas, né, constantes, essa sobrecarga em uma região ou em outra, ela acaba acontecendo. E sem falar que se você mantém, por exemplo, uma postura muito para frente, a musculatura de trás da nossa coluna, ela precisa ficar o tempo inteiro ativada ali para manter aquele indivíduo em pé e em equilíbrio, senão ele tende a cair para frente, né? Então, isso acaba ativando mais a musculatura, porque ela precisa trabalhar mais para forçar o seu corpo para trás. Isso gera fadiga muscular, e a fadiga muscular acaba gerando também uma dor lombar, que pode aí se tornar uma dor crônica e um problema grave de saúde. perfeito, perfeito, Jonathan. E quando que você acha que o paciente ele tem que
procurar um especialista, né? A gente comentou um pouquinho, mas quando que você acha que é bom frisar as pontualidades, né? Quais que são as principais causas para... Bom, então assim, toda dor, né, que se torna persistente, com certeza merece uma atenção, né, de um especialista para evitar dessa dor ficar mais crônica e mais difícil o tratamento, porque sempre que uma dor ela vira uma dor crônica, fica mais difícil de tratar, porque além da possível alteração estrutural daquele local, começa a vir outros mecanismos do cérebro, hormonais, e isso vai potencializando a dor e ficando mais difícil. Então, toda dor persistente merece já uma atenção, né, de um especialista. O que seria uma dor persistente? Uma dor que não veio porque eu forcei a coluna, né? Não, eu não fiz uma atividade ali que desencadeou uma dor, não fiquei muito tempo numa má postura e veio essa dor, e mesmo assim ela está diariamente vindo. Dores principalmente também radiculares, né? O que é dor radicular? Dor por compressão de nervo. Então, uma dor por compressão de nervo é aquela dor que sai da coluna e irradia para o braço, no caso da lombar, irradia para a perna, causa um formigamento, né? Essas parestesias, que são os formigamentos, pode dar uma alteração de sensibilidade, alteração de força. Então, toda dor persistente, dor associada a sintomas em outros locais, como nas pernas, né? E qualquer limitação, dores que estão, o paciente também que acaba travando com muita frequência. Então, todas essas dores merecem realmente uma consulta com um especialista e você conseguir fazer um diagnóstico mais precoce possível e o tratamento mais precoce também para ser mais efetivo. Perfeito, perfeito. Agora entrando na questão um pouquinho, né, do diagnóstico em si, né? Vários pacientes já chegam na consulta ansiosos, né, para a gente pedir logo uma ressonância, para a gente, né, já descobrir o que que é. Então, eu acho que uma pergunta importante é quando que realmente é necessário fazer a solicitação de uma ressonância magnética ou de uma radiografia, enfim, de algum exame diagnóstico complementar aí para a gente fechar o diagnóstico desse paciente. Essa é uma pergunta muito importante, né? Hoje em dia, assim, com o recurso, né, um pouco mais fácil, querendo ou não, dos exames de imagens, e com a internet também, que acaba induzindo todos a quererem, né, ter um exame de imagem na mão, uma ressonância, uma tomografia, acaba que essa indicação ela fica um pouco mais ser difícil de ser executada na nossa prática, igual você mesmo falou. Geralmente os pacientes já chegam para mim com o exame, né? Dificilmente eu preciso pedir algum exame. Mas a indicação correta, né, do exame, né, são sempre aqueles sinais de alarme. Por exemplo, pacientes com menos de 20 anos com dor na lombar ou acima de 50 anos, você sempre tem que pedir um exame, porque são idades, né, onde o paciente com abaixo de 20 anos ou acima de 50, ele tem uma predisposição a poder estar tendo uma dor de origem infecciosa ou tumoral. Então, essa faixa etária, a gente sempre tem que pedir realmente exames de imagem, tá? Outro grupo de pacientes são aqueles que eu comentei, né, dos déficits neurológicos, né? Paciente que tem dor irradiada para a perna, tem uma alteração sensitiva, tem uma alteração motora no membro inferior, né, seja por conta da lombar ou pafalo inferior, mas se for cervical é superior. Então, eles também precisam de exames de imagem. Ou pacientes que também tenham históricos de tratamentos de tumores, porque a coluna é um foco muito importante de metástase de tumores. Então, se o paciente tem um histórico já de algum câncer, é importante a gente fazer um exame detalhado da coluna para ver se não está tendo uma dor por conta daquilo. Pacientes que são imunodeprimidos, né, que são HIV positivos, que têm AIDS, ou outras condições, também precisam ser passados por um exame de imagem para ver se não está tendo uma infecção. E toda dor persistente acima de 6 semanas, mesmo com o tratamento. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma lombalgia mecânica comum, né, que é o mais comum que a gente comentou no início, inicialmente não é obrigatório uma ressonância. Então, inicialmente você precisa primeiro pedir para ele fazer uma reabilitação legal, né? Uma fisioterapia, uma orientação de alongamentos diariamente, orientação posturais de como ele deve agir no seu dia a dia. Se mesmo após 6 semanas, uma lombalgia mecânica, né? Isso no caso da lombalgia mecânica, ele não Sim. teve nenhuma melhora, não está bem o suficiente, aí sim você tem que entrar com exame de imagem. E por que isso, né? Existe uma grande parcela da população com alterações no exame de imagem sem sintomas. Então, não é toda alteração no exame de imagem
que está relacionado a um sintoma. E muitas vezes o paciente que tinha uma lombalgia mecânica comum, né, ele melhoraria ali com as 6 semanas do tratamento, mas se você fizer um exame de imagem, dificilmente não vem uma desidratação de disco, um abaulamento, porque isso faz parte do nosso envelhecimento. Ninguém vai envelhecer com uma coluna de recém-nascido, né? Então, todo mundo nasceu para envelhecer a coluna. Então, a gente tem até os estágios dos envelhecimentos, né? Alterações esperadas para cada idade. Então, por isso que a gente não recomenda fazer a ressonância para todo mundo. Justamente porque, às vezes, o paciente coloca alguma coisa na cabeça e isso até atrapalha o desenvolvimento daquele tratamento, porque às vezes ele acha que está com uma coisa mais grave, porque leu um laudo, alguma coisa, mas muitas vezes é só algo realmente esperado para a idade. Perfeito, perfeito. É exatamente esse ponto que eu ia chegar, né? Que os pacientes, eles às vezes leem o laudo e assustam, né? Ficam preocupados com aquelas palavras complexas e o que, que realmente o paciente ele precisa saber quando ele lê lá, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho uma protusão discal. O que, que você acha que é... Nessa ocasião, viu, assim, a primeira coisa que ele precisa fazer, né? Pegou um exame de coluna com essas alterações. Primeira coisa, realmente, é agendar uma consulta com um especialista, tá? Porque não é comum eu avaliar laudos, né, de ressonância ou até mesmo pacientes chegarem para mim com diagnóstico de hérnia de disco, mas você olha realmente as imagens e, na verdade, o que ele tem não é uma hérnia de disco. É igual o que eu estava comentando. Perfeito. Muitas vezes o que ele tem é só um disco que está naquela fase de envelhecimento totalmente compatível com a idade dele, mas sem realmente uma hérnia de disco. Então, o profissional, né, que pega aquele exame, ele tem que avaliar se realmente é uma hérnia de disco ou se é um disco que está naquela fase de envelhecimento já esperada para a idade e ver a relação dessa possível hérnia de disco, né, no caso de uma hérnia de disco verdadeira, se tem uma compressão neurológica, né, se tem alguma estrutura nervosa com comprometimento, com compressão, ou se tem algum sinal de desalinhamento, de instabilidade. Então, a primeira coisa, né, pegou algum exame com alguma alteração do disco, né, é muito importante o paciente passar por uma avaliação com um especialista, para ele não receber erroneamente o diagnóstico de hérnia de disco e já não colocar coisas na cabeça, porque realmente o nosso psicológico tem um poder muito grande nas dores, uma influência Sim. muito importante. Então, a gente sempre, como um profissional que está lidando com a coluna, precisa diagnosticar diretamente, né, se é realmente uma hérnia e deixar o paciente a par da situação dele para ele não criar falsas ilusões e também você saber orientar o que deve ser feito. Perfeito, perfeito. E pegando esse gancho, né, da avaliação clínica, como que é feita assim a avaliação clínica antes da gente indicar a cirurgia? Como que Bom, funciona? o principal ponto, né, sempre antes da gente pensar no tratamento cirúrgico, é avaliar a resposta dele, né, no tratamento sem cirurgia. Cirurgia é sempre última escolha e a menor parte dos problemas da coluna são cirúrgicos. Menos de 10% de todas as patologias na coluna a gente acaba operando. É um número realmente muito baixo. Mas na avaliação clínica, o principal ponto, avaliar a presença de déficit neurológico, né? Então, pacientes que têm déficit neurológico, que é o comprometimento sensitivo, comprometimento motor, eles são pacientes mais graves, né? Então, esse é um ponto fundamental em toda avaliação, né? Paciente com dor irradiada, a gente precisa fazer um exame neurológico muito detalhado. Avaliar também presença de dores musculares, né? Pacientes que têm dores muito fortes musculares, né? Miofaciais, aquela dor, o toque mínimo, o paciente sente uma dor muito forte. Esse paciente não é um bom candidato para cirurgia. Então, você precisa avaliar realmente alterações neurológicas, se a dor dele é muscular ali no exame físico, para você não piorar a dor dele no pós-operatório. Legal, 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 que bom. E quais que são as principais opções de tratamento que a gente tem hoje em dia antes da cirurgia? Então, a principal opção de tratamento, né, com toda certeza, é a reabilitação muscular, né? Então, não existe uma fórmula mágica para essa reabilitação muscular. Então,
O que é mais utilizado, né, geralmente, são as fisioterapias, né? Um excelente mecanismo para a gente tratar essas dores lombares. Então, os fisioterapeutas são os nossos aliados, né, na Sim. ortopedia. E com certeza não existiria a ortopedia sem a fisioterapia. A fisioterapia realmente é um elo muito importante. Então, pode ser uma fisioterapia bem feita, um pilates, yoga, academia, tudo isso são maneiras de reabilitação, né? Alongamento diário, então o alongamento diário é muito importante também para todo paciente que está passando por problemas na coluna. O alongamento diário tem diversos benefícios, né? Então, de prevenir e melhorar dores, de melhorar a circulação no nosso músculo, além de também melhorar a nossa parte, né, de ansiedades, de relaxamento, porque a dor na lombar tem uma causa muito direta com o nosso emocional também. Quando a gente está com tensões, ansiedades, a tendência são as nossas dores lombares elas piorarem. E o simples fato de você se alongar todos os dias, né, poder fazer um alongamento de manhã quando acorda ou à noite antes de dormir, vai ajudar você a combater essas dores lombares e também vai melhorar todos esses pontos, né? Seja a parte da tensão, do relaxamento, da ansiedade. Então é muito benéfico você acordar e ao invés de pegar um celular e ficar olhando redes sociais, que isso aumenta o nosso estresse emocional, aumenta níveis de cortisol, aumenta a nossa ansiedade, muito melhor você acordar e fazer um trabalho de alongamento. Você já vai começar o seu dia muito melhor, com uma ativação muscular, melhorando essa circulação na musculatura, tirando tensões musculares, melhorando a amplitude de movimentos e vai ajudar bastante no tratamento da dor lombar. Então, terapias de reabilitação, seja fisioterapia, academia, pilates, sempre com uma supervisão para você não se machucar, né? Porque isso é muito importante. Muitos pacientes acabam se machucando na academia, né? Por quê? O tratamento para você ficar bem não é ir lá e competir para quem vai pegar mais peso, né? É você fazer um tratamento para aqueles músculos que você está precisando, né? Para reabilitar, para dor lombar. Então, no foco da dor lombar, que é o nosso foco hoje, o que é o músculo mais chave, né? Quais são os músculos, na verdade? Musculatura abdominal, que está na frente da Sim. coluna, dando sustentação para a coluna lombar. Então, é muito importante fortalecimento muscular. Musculação também focado no glúteo, que também está ali na região sacroiliaca, faz uma estabilização muito importante da nossa região lombar. Alongamentos, muito importantes para a parte posterior da nossa coxa, porque tem uma relação direta entre os músculos da pelve, né, que vão para a coxa, que vão para a perna, e o posicionamento da nossa lombar. Se esses músculos estão encurtados, isso causa um mau posicionamento da nossa pelve e isso afeta diretamente a nossa lombar, porque como a gente consegue ver, a lombar é o último segmento móvel da coluna. Acaba aqui. E aqui já começa a pelve. Então, a nossa pelve tem um direcionamento com a lombar, né? Tem uma relação direta. Então, é muito importante a gente manter bons alongamentos e fortalecimentos desses grupos musculares. Perfeito, perfeito. E quais hábitos, né? A gente já falou um pouquinho, mas acho que é interessante a gente frisar um pouco também. Quais hábitos pioram ou melhoram a dor lombar no dia a dia aí do paciente, né? A gente já falou, né, do alongamento, né, o fortalecimento, enfim. O que que você... Então, em relação aos pontos que a gente ainda não comentou, né, sobre essa pergunta, são coisas que pioram, né, a nossa dor. Por exemplo, ficar muito tempo sentado numa posição. Ficar muito tempo sentado é muito ruim para a lombar. Por quê? Como eu já acabei de falar, é o último segmento móvel da coluna, né? Então, quando a gente está sentado, toda a carga, né, da nossa coluna, toda a carga do nosso corpo, na verdade, não tem aquela distribuição entre os membros inferiores, né? Os quadris, joelhos, as pernas, então vai direto ali para aquela região da lombar. Então, muito tempo sentado acaba sobrecarregando a nossa coluna lombar. Até os estudos mostram que se a gente pegar um peso sentado, é muito pior do que pegar um peso em pé, porque a carga ela vai diretamente ali para a região lombar, um ponto importante aí para a gente no nosso dia a dia. Então, o que que a gente pode fazer, né, nessa situação? Você que trabalha muito sentado, igual nós médicos atendemos bastante, ficamos muito sentados, a cada uma hora, você levantar, alongar,
faz um trabalho de alongamento ali no seu ambiente, né? Assim que possível. Depois você senta de novo. Isso já diminui bastante o impacto de ficar muito tempo sentado. Então, muito sofá, né? O sofá também é um grande vilão para quem sofre com os problemas da lombar, então realmente é perigoso. A maneira como você pega o peso, você nunca pode pegar um peso com a coluna dobrada para frente. Você sempre tem que manter a coluna ereta. Você agacha com os joelhos, se possível, né, de acordo com a possibilidade de cada um, e você ergue o peso. Então, essa orientação é muito importante para quem tem patologias da lombar. Você nunca pode dobrar para frente com a coluna, né, se curvar com a coluna. O correto é utilizar os membros inferiores para você descer e você manter a sua coluna sempre com uma postura. Uma outra orientação, né? Sempre que você tiver que pegar qualquer peso, quanto mais próximo do seu corpo o peso tiver, melhor. Se o peso está muito longe do seu corpo, o braço de alavanca, né, entre o peso na sua mão, o seu braço e a coluna, aumenta o peso na coluna. Ou seja, pesos mais próximos do corpo diminuem o peso na sua coluna e vai diminuir a sua sobrecarga. Um outro ponto importante também, sempre que você for pegar um peso, fazer um exercício, qualquer coisa que você for fazer, visando proteger a sua lombar, você sempre tem que trazer uma ativação para o seu abdômen, para a barriga, contrair a musculatura do abdômen, musculatura glútea, isso blinda a sua coluna. Acaba que você consegue estabilizar ela de uma maneira com a sua musculatura abdominal, com a sua musculatura glútea, para você diminuir sobrecargas na região e problemas aí como os dois. Legal, legal. Não, ótimo. Agora falando um pouquinho, né, da cirurgia da coluna, né? Quando a gente tem que indicar, é quando que é realmente necessário, né, a cirurgia da coluna. Esse é um ponto interessante, né? Eu sempre comento com os pacientes, né, que a cirurgia da coluna, basicamente, né, lógico, a gente poderia falar de várias indicações aqui, mas não é o foco, mas basicamente são para três situações, né, as principais, né, indicações. Um é para o comprometimento neurológico. Sempre esse é o quadro principal, né? Paciente que tem déficit sensitivo, alteração de sensibilidade, alteração motora, ou possivelmente até alteração esfincteriana, né? Para fazer xixi, para fazer o cocô, precisa geralmente de uma indicação cirúrgica. Outro quadro são de deformidades graves, né? Escolioses graves, que a pessoa fica torta, né, para o lado, ou deformidades no plano sagital, né, hipercifose, que é paciente corcunda, né, dizemos assim de uma maneira mais fácil de entender. Então, deformidades graves podem prejudicar o pulmão, a respiração, até a parte cardiovascular. Então, deformidades graves também são indicação de cirurgias, alterações neurológicas e instabilidades, né? O que são instabilidades? A nossa vértebra, né? A nossa coluna são formadas por 33 vértebras que se articulam uma com a outra. Então, quando a gente tem uma instabilidade, a vértebra ela movimenta em excesso. Então, uma vértebra vai para frente ou para trás em relação à outra, e isso causa dor e possivelmente também pode estar associado a um quadro neurológico. Então, principais indicações, alterações neurológicas, deformidades graves e instabilidades. Um resumo, né, das principais indicações aí que são necessárias à cirurgia. Não, legal, legal. E uma coisa que os pacientes sempre ficam preocupados, né, é sobre a técnica cirúrgica, como que é a cirurgia da coluna, né? Então, o que que mudou dos últimos anos para cá na parte da cirurgia da coluna? Bom, realmente, felizmente, né, a tecnologia para a cirurgia da coluna houve um avanço muito grande, né? Então, Sim. acho que um dos principais pontos, né, é que hoje em dia a gente tem o recurso do potencial evocado, a monitorização neurológica, né? Como que funciona isso? Nós temos o recurso de solicitar que um neurologista monitore a função dos nervos em tempo real. Então, ele coloca agulhinhas pelo corpo do paciente, depois que ele já está anestesiado, né? Claro, não vai sentir nada disso. E ao vivo, durante todos os passos da cirurgia, ele está sabendo como que está a função do nervo nas extremidades, né? Então, esse recurso ajuda muito a gente evitar problemas neurológicos, né?
Outro recurso que mudou bastante são as cirurgias minimamente invasivas, né? Hoje em dia, com a endoscopia de coluna, nós conseguimos retirar hérnias de disco, descomprimir canais, né? Retirar ligamento, retirar osso, por uma incisão menor do que 1 centímetro, né? Uns 5 milímetros de incisões, a gente consegue fazer uma cirurgia que realmente pode mudar a qualidade de vida do paciente. Então, cirurgias minimamente invasivas e também os materiais que nós colocamos, os implantes que são utilizados quando a gente precisa realmente estabilizar a coluna. Antigamente não tinha parafusos pediculares como é o que a gente utiliza hoje em dia, então não tinha uma estabilidade tão forte. Hoje em dia, com a fixação que a gente faz, seja para fraturas, deformidades, instabilidades, o paciente já está apto a andar sem uso de órtese, sem uso de nada, já no primeiro dia depois da cirurgia. Não precisa ficar acamado mais, como às vezes era preciso antigamente. Não, perfeito, perfeito. E quais que são os principais medos dos pacientes, né, hoje em dia, né, com a questão da cirurgia? E o que que é mito e o que que é verdade? Assim, com toda certeza, né, o principal medo de toda pessoa que se submete a uma cirurgia da coluna é se vai voltar a andar depois, né? Sim. Então, esse é o principal medo, né, de todos os pacientes que eu indico uma cirurgia que necessitam de um tratamento cirúrgico, né? Então, aí vem aquela questão da monitorização, né, neurológica que eu falei que nos ajuda a proteger de qualquer complicação dessa. Não que cirurgias sejam isentas de risco, né? Não existe falar de cirurgia de coluna sem esse risco, mas o risco reduziu muito com a técnica de hoje em dia e com esse uso da monitorização ao vivo em tempo real dos nervos. Mas com certeza esse é o principal medo, seja dos pacientes, né, seja dos colegas, de nós cirurgiões, né? Nós nunca vamos indicar uma cirurgia se a gente achar que aquele paciente não está precisando e que tem o risco de piorar a ponto de não andar mais, né? Então esse realmente é o principal medo. Outro medo realmente é aquele que, igual eu falei, quanto tempo eu vou ficar acamado, né? Ficar sem andar. Então, como eu já disse agora há pouco, hoje em dia não tem mais esse problema. Então, operou hoje, no dia seguinte a gente já está estimulando aquele paciente a andar, lógico, com uma fisioterapia, né? Para andar de maneira segura, evitar quedas. Mas hoje em dia a tecnologia permite realmente isso. Ah, legal, legal. E outra questão, né, de mitos e verdades. O famoso dormir no chão, ajuda ou não ajuda a melhorar essas dores nas costas? Essa famoso dormir no chão, eu não acho que dormir no chão seja algo interessante. Até porque se ele de alguma maneira acabar melhorando a dor nas costas, ele vai acabar tendo dor no ombro, dor no joelho, dor em qualquer Ah, local e não vai ajudar muito no tratamento. O que eu oriento os pacientes é o seguinte: também eu não acredito em camas milagrosas, tá? O que não pode é o paciente deitar numa cama onde ele vai ficar todo torto, né? O importante é ele ter uma cama plana, né? Onde ele consiga deitar e ficar de uma maneira mais confortável. O que não pode realmente são camas onde você tem um buraco muito grande, né? Onde o paciente vai ficar todo torto. Isso realmente não dá para a gente aceitar. Mas dormir no chão eu não recomendo, até porque não tem nenhuma evidência de literatura que oriente dormir no chão. E também ele vai acabar desenvolvendo problemas em outros locais aí, uma hora ou outra. sim, sim. Não, legal, legal. Acho que a gente conseguiu pincelar um pouco aí, né, sobre os principais tópicos sobre a coluna, né, sobre a dor lombar dos pacientes. Eu vou dar uma lida aqui, vamos ver o que o pessoal aqui tá comentando aqui pra gente nos comentários. Beleza, bastante gente aí entrando. Deixa eu abrir aqui. Isso, perfeito. Pessoal agradecendo aí a live de hoje. Passei em consulta com o Dr. Jonathan. Adivinha dor lombar. Que médico atencioso. Parabéns. A Juliana aí. Beleza. Ela pediu, doutor, fala da mega hipófise, da mega apófise. 3 anos É, sofrendo com isso e 10 meses realmente, com a vida parada.
Realmente, esse quadro da megapófise, Juliana, é realmente uma questão muito importante, né? Muitas vezes subdiagnosticadas, né? Então, o que seria a megapófise transversa, né? Aqui, na coluna, nós temos os processos transversos, né? Que são o quê? Essas estruturas que servem para inserir, né? Colar realmente, né? Ligamentos e músculos que ajudam a sustentar e mobilizar a coluna. A megapófise transversa é quando esse osso ele nasce já aumentado de tamanho. Então, às vezes, esse osso ele está tão grande que ele até forma uma articulação com o sacro aqui. Ou seja, se a gente pensar, né, biomecanicamente, o osso vai ficar tendo impacto entre o processo transverso e o sacro, porque não tem esse espaço aqui para movimentar a coluna para um lado, para o outro. Infelizmente a minha coluna não mexe, né? Mas aqui tem movimento entre um lado, entre o outro. Então a megapófise é quando este osso ele está em contato com esse osso e é uma causa importante de dor lombar, porque o atrito entre ossos causa dor no nosso corpo. Legal, legal. Pessoal aqui elogiando esse doutor, é excelente, sucesso. É, feliz. Ó, outra pergunta aqui do Renan Honda, aqui da clínica nossa. Nesses casos, que são a maioria, né, dor mecânica, os pacientes precisam esperar sair o resultado do exame para iniciar o tratamento? Excelente pergunta, Renan, mas de maneira alguma, tá? Então, na verdade, né, como a gente chegou até a comentar um pouquinho sobre, o ideal é a gente iniciar primeiramente o tratamento, né, desde que a gente tenha descartado aqueles sinais de alarme, né, que é o que são os pacientes com menos de 20 anos, acima de 50, com possibilidades de origens tumorais, metastáticas, né, déficit neurológico. Descartado isso, sendo realmente uma lombalgia mecânica comum, o ideal é a gente nem pedir exame de início, orientar ele que se trata de uma lombalgia mecânica comum, não tem os sinais de alarme para a gente pensar em outras causas, e primeiro fazer o tratamento. Se ele retornou com 6 semanas de reabilitação sem sintomas, está resolvido. Você não vai precisar de nenhum exame, até para não colocar coisas na cabeça daquele paciente. E, por exemplo, alterações esperadas para a idade, muitas vezes num laudo, né, que vem do radiologista, pode assustar bastante os pacientes. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui do Dr. Rafael também, aqui da clínica. Gostaria de saber sobre o segmento com exames de imagem. De quanto em quanto tempo é necessário fazer a ressonância, se é necessário realmente? Esse ponto, Rafael, depende muito da patologia, né, que a gente está abordando. Por exemplo, deformidades, com certeza nós precisamos de exames periódicos para ver se essa patologia ela piorou ou não. No caso de deformidades, a gente faz segmento com raio-x, de acordo com a idade, raio-x a cada 4 a 6 meses, patologias com pacientes mais de idade a cada um ano. A ressonância, ela é muito indicada a repetir quando, né? Quando você teve uma mudança no padrão da dor. Por exemplo, o paciente tinha uma dor lombar uma vez no ano, estava tudo bem, controlando com um pilates, com uma academia, e não sentia dor na perna. E do nada ele começou a sentir uma dor na perna. Ou seja, nós mudamos o padrão da dor. Aí é importante realmente você repetir esse exame, ou se a dor não era muito frequente e se tornou frequente, né? Então, nesses casos, são necessários repetir exames. Pré-operatórios também, então sempre que eu vou fazer algum procedimento, eu necessito de um exame mais atual, até para eu programar aquela cirurgia. Mas de rotina, né? Se o paciente está tendo uma boa evolução aí no seu dia a dia, você está acompanhando ele, ele está indo super bem, não tem por que ficar repetindo a ressonância, não. Perfeito. Agora aqui o Qualifísio Caraguatatuba. Gostaria de saber qual é o procedimento cirúrgico mais seguro e de melhor prognóstico para uma hérnia de disco. Então, assim, essa pergunta é difícil responder com uma resposta só, né? Porque isso depende muito da experiência do cirurgião, né? Que temos várias técnicas para hérnia de disco, né? Então, se tratando de uma hérnia de disco sem instabilidade, né? Por exemplo, se a hérnia de disco está associada à instabilidade, escorregamento de vértebra, alguma coisa do tipo, você não adianta só tratar a hérnia de disco, você também tem que tratar essa instabilidade, ou seja, você tem que fixar a coluna.
seja com parafuso, seja com queijo. Agora, se tratando de uma hérnia de disco comum, né? Só hérnia de disco, sem estabilidade, sem mais nada, onde você só precisa descomprimir o nervo, seja de maneira aberta, com a microdissectomia, né, que ainda é o padrão ouro, né, pelos custos mais baixos e resultados a longo prazo iguais às técnicas menos invasivas, mas as técnicas menos invasivas, né, como cirurgia endoscópica, cirurgia tubular, eles mostram uma recuperação mais rápida. Então, nas mãos de cirurgiões bem experientes, né, com familiaridade com a técnica, essas técnicas menos invasivas doem menos no pós-operatório, tem uma deshospitalização mais rápida, menos taxas de infecção. Então, realmente, as técnicas menos invasivas para hérnias de disco têm se tornado cada vez mais interessantes aí e mais utilizadas no nosso dia a dia. Legal, legal. E outra pergunta aqui do Dr. Rafael, né? E para tratamento sem cirurgia, qual tipo de medicamento, né, de remédio é mais eficaz aí para esses casos de dor lombar? Aí, Rafael, isso vai depender muito se essa dor é uma dor aguda ou dor crônica, né? No caso de dores agudas, né? O que é dor aguda? O paciente que acabou de ter aquela dor, né? Tem uma dor há menos de uma semana, né? Acabou de acontecer uma dor. Ele pegou um peso ali e causou aquele desconforto. Então, dores agudas são bem recomendados o uso de anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, mesmo convencionais, que estamos acostumados na nossa prática clínica, né? Agora, se é um paciente já com uma dor crônica, né? Uma dor acima de 3 meses, ou aquele paciente que tem aqueles sintomas emocionais associados, né? Então, medicamentos com foco em dor crônica, eles tendem a ajudar bastante, que são o quê? Remédios como antidepressivos, ansiolíticos, como os duais, né, os tricíclicos. Então, são remédios que ajudam e também remédios como pregabalina, gabapentina, né, que eram mais utilizados como antiepilépticos, mas que sabe-se hoje em dia que eles são muito bem recomendados para dor crônica. Então, vai depender realmente se é uma dor aguda, se é uma dor crônica. Mas a gente sempre tem que lembrar que o foco do tratamento nunca são medicamentos. É sempre uma reabilitação, né? O medicamento é uma ferramenta muito importante inicialmente, né? Porque se o paciente tiver com uma dor muito forte, você não vai conseguir reabilitar ele de maneira legal. Então, ele é uma ferramenta, mas não é o nosso foco o medicamento. Legal, legal. Renata Beppo, muito esclarecedor. Juliana, é a coisa mais triste, uma dor que dói na alma mesmo. Vamos devagar, Juliana, a gente vai acompanhando, vai melhorar em breve. Ismênia, excelente live, ótimas explicações. Ah, uma pergunta interessante aqui, a Juliana também. Doutor, me tira uma dúvida. Bolsa de água quente ajuda a melhorar ou gelo é melhor nesses casos para aliviar a dor? Esse é um tema realmente muito divergente na literatura, né? Mas também tem o mesmo princípio em relação à dor crônica e aguda. Dores agudas, geralmente as recomendações, né, são mais a parte do gelo, né? Porque está associado ao quê? A um estiramento ali, um possível sangramento local. Então, o gelo ajuda nessa inflamação, a diminuir a vasodilatação sanguínea. Então, dores agudas, geralmente a gente tem recomendado o gelo, né? Mas dores crônicas, o quente tem um mecanismo de alívio maior. Então depende também realmente do tipo de dor, se é aguda, se é crônica, e também muito de tolerância para o paciente. E, por exemplo, para extremidades, né, cotovelos, joelhos, o gelo ele é universalmente mais aceito. Mas para a coluna existe uma certa sensibilidade maior. Então, não tem uma receita de bolo formal, né? Então, a gente sempre orienta também, né, ao paciente ver se ele tem um limiar ao gelo antes de fazer o gelo, né? E observar a resposta dele. Mas para a coluna, falando especificamente, não existe realmente uma fórmula mágica. Ah, é sempre o quente, é sempre o gelo. Vai depender se é agudo, se é crônico, da tolerância de cada paciente. Legal, legal. Ela agradece aqui pela live, foi muito esclarecedor. Marcela Machado, excelente, muitas boas explicações. Parabéns, ótima live, Rafael.
Bárbara, doutor, tenho muita dor lombar. Quais exercícios devo evitar na academia? Essa é uma pergunta muito importante, viu? É um tópico que realmente eu sempre debato nas minhas consultas, pacientes que fazem academia e que têm algum problema na coluna lombar. Então, Bárbara, isso depende bastante, né, da onde está localizada a sua patologia, né? Se é no disco, né? Então, falando no disco, é a estrutura da frente da coluna. Falando de articulações, é a estrutura atrás da coluna, tá? Então, quando a gente está diante de uma alteração no disco, exercícios onde a gente fique com o tronco inclinado para frente, isso vai causar uma sobrecarga naquele disco, né? Então, exercícios como stiff, levantamento terra ou macaquinho, né? Tudo que a gente precise ficar com o tronco fletido, isso vai aumentar a sobrecarga no disco e vai piorar as dores nas lombares. E um outro fator importante da gente entender é o quê? A nossa coluna, ela foi adaptada, né, para receber a carga assim, de cima para baixo, tá? Sempre que a nossa coluna fica fletida, dobrada, a carga vai de frente para trás, ao invés de cima para baixo. Carga de frente para trás na nossa coluna, foi comprovado que ela não foi feita para aguentar esse tipo de carga. Ou seja, quando a gente inclina o nosso tronco para frente, os ligamentos, os discos, as estruturas da nossa coluna, elas estão em muito mais risco. Então, para quem sofre de patologias na coluna lombar, é muito interessante evitar esses tipos de exercícios. Então, eu sempre recomendo realmente trocar qualquer tipo de exercício que você fique com o tronco muito para frente, tá? Agora, pensando em pacientes que têm patologias na articulação aqui atrás, nas facetas, né, que ficam atrás. É o contrário, evitar qualquer exercício que você tenha que jogar a sua coluna para trás, porque isso vai comprimir mais as suas articulações e inflamar mais as suas articulações e piorar as dores. E um outro detalhe muito importante também, né, os agachamentos são muito utilizados, né, para quem pratica academia. Existe um limiar muito pequeno entre quando você está se machucando ou não no agachamento. Isso depende muito da anatomia da pelve desse paciente, da amplitude de movimento do quadril dele, se ele tem patologia lombar ou não, porque existe um grau de agachamento que acontece uma retroperversão da pelve. A pelve ela retroverte, perde a curva da lombar, e isso é muito ruim para os discos e para os ligamentos. Então, cada paciente precisa conhecer o seu limite, né? Então, é por isso que é importante passar numa consulta, ver se o seu problema é disco, se é articular, ver sobre essas questões dos exercícios e a gente conseguir adequar para cada paciente. Legal, legal. Dani Almeida, olá. Eu tenho escoliose severa, tenho 24 anos. A fisioterapia, o RPG, faz as minhas costas voltar para o lugar ou é só caso de cirurgia mesmo? Bom, realmente, então, falando de escoliose, né, uma paciente já adulta, esqueleticamente madura, né, é muito importante a gente diferenciar se esse paciente ainda está em crescimento ou não, porque a escoliose na fase de crescimento, ela é muito mais perigosa em relação a avançar e se tornar mais grave. Então, falando uma paciente com 24 anos, né, geralmente a gente indica cirurgia para curvaturas acima de 50 graus, né, dependendo da região. Então, para curvas no geral, 50 graus. Às vezes, para curvaturas lombares, a gente pode até indicar para um valor menor, porque sabe-se que curvaturas acima de 30 graus na coluna lombar e acima de 50 graus na torácica, elas vão progredir mesmo após o desenvolvimento final do esqueleto. Então, curvas acima de 50 graus, no geral, são indicativas de cirurgia. Se a sua curvatura for acima de 50 graus, eu recomendo fortemente você procurar um profissional, porque essa curvatura pode piorar muito no decorrer da sua vida, aproximadamente 1 grau por ano, ela vai piorando. E às vezes, quando o paciente já está ali com 40, 50 graus, 50 anos, quer dizer, já tem uma curvatura muito grande e muito mais perigosa de ser operada. E não é incomum pegar uns pacientes que não quiseram operar ali quando tinha idade
E atualmente eu não tenho uma condição física mais para ser submetido à cirurgia. Tenho uma dor intratável, que realmente às vezes isso pode acontecer, desenvolver um problema respiratório, pulmonar ou cardíaco. Então, se a curva é acima de 50 graus, eu recomendo você a pensar sobre o tratamento cirúrgico. Perfeito, perfeito. Amanda Machado, parabéns, live excelente. Soraya Pomarico, ótima live, parabéns. Sérgio, live muito esclarecedora e simplificada em cada tema, parabéns. Legal. Minha Juliana, o que significa um COX a 101 graus? Então, Juliana, isso depende muito de como o radiologista mediu esses graus, tá? Então, existem várias maneiras de medir graus de Cox, né? Até de outras estruturas da coluna, mas realmente tá uma informação muito vaga, não dá para eu te esclarecer assim, sem olhar esse raio-x, sem olhar essa medida que o radiologista mediu. Mas provavelmente é a posição do Cox em relação ou a um plano transversal, ou a um plano vertical, ou até mesmo ao sacro ou outras vértebras lombares. Legal, legal. A Dani Almeida agradecendo. Bom, eu acho que é isso então, né? A gente esclareceu aqui bastante as dúvidas do pessoal, respondeu todas as perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma mensagem? Não, acredito que é isso mesmo, viu, Rodrigo? Agradecer de novo aí ao convite, à live, ao IoT Caraguatatuba. E é isso aí. Fico à disposição aí para novas lives, qualquer conversa. E pacientes que precisarem também podem me procurar aqui no Instagram. Tem o telefone do Legal, agendamento, tá? Podem falar com a minha secretária, que ela é bem legal, vai dar toda a atenção aí que vocês precisarem. legal, legal. Você faz consulta online também, né? Faço sim, fico à disposição para consultas online, tá? Perfeito, Então, o pessoal que perfeito. acompanhou a live aí, que tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Legal, legal. Qualquer coisa também, a gente aqui da IoT também está à disposição. A gente também disponibiliza serviço de atendimento online, ou então os atendimentos presenciais aqui em Caraguatatuba, né, no Green Office. Eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, pela live. Muito obrigado aí, Jonathan, meu irmão. Valeu, Rodrigo. E obrigado a todos Vamos pela marcar umas audiência também. próximas aí. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.